Olá, meu nome é Daniel Cunha, eu sou cirurgião de coluna aqui em Belo Horizonte e eu tenho um foco, ou pelo menos um gosto, um apreço, eu estudo mais cirurgia de escoliose, cirurgia de meninas e meninos, principalmente adolescentes, mas a gente também faz muita cirurgia de cifose quando a coluna está inclinada para frente, que acontece também em adolescentes, algumas escolioses, cifoses de adulto. E querendo ou não, apesar do número muito grande de perguntas e dúvidas dos pais, mães e dos pacientes, elas tendem a se repetir. As perguntas vão e voltam, mas as perguntas são mais ou menos as mesmas. Claro que alguém tem alguma dúvida mais diferente, que alterna aqui, que tira a gente do sentido, mas que pegam a gente no contrapé, mas a maioria das dúvidas são semelhantes. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer as principais dúvidas e responder as principais dúvidas de vocês que seguem aqui o canal, que vão fazer cirurgia de coluna, principalmente cirurgias de escoliose. Eu vou falar sobre a nossa realidade de Belo Horizonte, da minha equipe e dos pacientes que vão operar comigo. Então isso vai ajudar principalmente você que é meu paciente. Se você é paciente de outro colega, acho que esse vídeo vai te ajudar, principalmente para que você coloque a mão na consciência e pergunte: poxa, como é que eu vou operar com uma pessoa que não é o Daniel? O que eu estou pensando? Brincadeira, claro que não tem nada a ver. Se você tem um médico para chamar de seu, você está bem acompanhada, desejo para você uma ótima cirurgia, que esse vídeo possa te ajudar. Mas vamos lá, tirando as brincadeiras de lado, eu vou te falar da nossa realidade e aí você tem que conversar com o seu médico se isso se aplica à sua realidade. Perguntas do pré-operatório. Primeira pergunta: quais os exames que eu tenho que fazer para me preparar para uma cirurgia de escoliose? A nossa rotina aqui é pedir exames de sangue, um coagulograma para ver como é que o seu sangue coagula, se você tem tendência a sangrar mais ou menos, fazer exame para ver o rim, para ver a glicose e exame de urina para ver se está tudo certo, se tem bactéria, se não tem. Além disso, a gente encaminha para um cardiologista para fazer um risco cirúrgico e aí esse cardiologista provavelmente vai pedir um eletrocardiograma, alguns podem pedir um ecocardiograma e por último você vai passar com um anestesista para fazer uma consulta pré-anestésica. Então a gente vai saber como é que vai ser a sua cirurgia e também como é que vai ser a dificuldade para fazer a anestesia no seu caso ou no caso da sua filha ou do seu filho. Segunda pergunta: quanto tempo de jejum para que eu chegue no hospital para fazer a cirurgia? Nós pedimos aqui 8 horas de jejum sem comer nada. Então, se a sua cirurgia está marcada para 7, 6 horas da manhã, normalmente a gente pede para os pacientes pararem de alimentar lá pelas 10, 11 horas da noite e não comem mais nada até a hora da cirurgia. Você pode tomar água ou líquido claro, sem resíduo, até umas 2, 3 horas antes da cirurgia. Pode tomar um gole de água se precisar tomar remédio. O que não pode tomar? Não dá para tomar coisa grossa, vitamina, tomar leite, coisa que vai ficar pesada no seu estômago, tá? Então é bom chegar na hora da sua cirurgia com o estômago limpo, então com muitas horas de jejum. Terceira pergunta do pré-operatório: quanto tempo, que hora que eu tenho que chegar no hospital para a minha cirurgia? Olha, eu costumo marcar as minhas cirurgias, principalmente de escoliose, para a parte da manhã, cedinho. Então, lá pelas 7 ou às vezes até 6 horas da manhã, a gente marca a cirurgia. Então, é bom chegar no hospital com 1 2 horas de antecedência. Então, por volta de umas 5, 5 e meia, 6 horas da manhã, se a sua cirurgia está marcada para 7, você pode chegar no hospital umas 5, 5 e meia da manhã. Se a cirurgia está marcada para 6 horas da manhã, é bom chegar no hospital às 5 horas da manhã para dar tempo de você internar, para dar tempo de você fazer o processo burocrático, para você poder fazer tudo com tranquilidade. Se for a cirurgia da sua filha, claro que é um dia estressante, então que você chegue lá no hospital com tranquilidade, vá tranquilamente, consiga fazer tudo e possa fazer uma internação com calma, sem correria, sem problema nenhum. Quarta pergunta: quais os exames que eu tenho que levar para o hospital no dia da cirurgia? Excelente pergunta. A resposta é todos. Leve tudo que o seu médico te pediu. Leve exame de imagem, leve raio-x, se tiver tomografia, ressonância, leve também. Leve exame de sangue, o risco cirúrgico, a avaliação do cardiologista, leve o risco anestésico. É muito melhor sobrar do que faltar. E aí eu vou te dar uma dica para você que é pai, mãe, para quem vai fazer cirurgia. No dia da cirurgia é muita coisa, é emoção, nervosismo, todo mundo preocupado e é bom que você já deixe tudo separado numa pasta antes da cirurgia, tá? Já deixa tudo prontinho alguns dias antes para você se organizar com calma. Eu não posso te dizer, não consigo contar o tanto de vezes que a gente chega lá na hora da cirurgia e fala: cadê a ressonância? Cadê o raio-x? Aí a mãe fala: não sabia que precisava trazer, poxa, esqueci, ninguém me avisou, ou então esqueci, estava lá, achei que você ia trazer. Então essas confusões costumam acontecer. Se você se organiza, a sua vida vai ficar muito mais fácil.
leve também carteira do convênio, leve também documento de identidade, para que você possa fazer todos os processos. Sobrar é muito melhor que faltar nessas horas. Então vá com calma, leve tudo o que o seu médico pediu. Agora nós chegamos no dia da cirurgia. E agora nós vamos falar sobre as perguntas sobre a cirurgia. E essas perguntas acontecem e deixam a gente angustiado se você não sabe a resposta. Então tá aqui. A sua filha, seu filho vai fazer cirurgia de escoliose. Primeira pergunta e a mais comum é: quanto tempo vai durar a cirurgia? E a minha resposta sempre é: vai durar o tempo necessário para ela ficar boa, para a sua filha ficar boa, para a curva, para a gente corrigir o máximo possível da escoliose ou da cifose. Mas é óbvio, você quer um número, né? Você não quer uma resposta vaga desse jeito. Números são difíceis porque eles variam muito. Tem curvas pequenas, tem curvas grandes, tem meninas que têm curvas mais rígidas, mais duras, curvas mais flexíveis, tem meninos que são mais musculosos, isso ajuda e atrapalha. Então tem gente que é mais gordinho, mais magrinho, tudo isso influencia no tempo da cirurgia. Qual que é a nossa média? A cirurgia começa por volta das 6, 7 horas da manhã, sua filha entra para a sala de cirurgia e aí o anestesista vai pegar um acesso, vai botar ela para dormir, nós vamos posicionar, monitorizar. A cirurgia começa mesmo de verdade por volta das 9 da manhã e tende a ir até 3, 4, 5 horas da tarde. Essa é a nossa média de tempo. Algumas meninas, alguns meninos têm uma cirurgia muito tranquila e acaba mais cedo, e tem meninas e meninos que têm cirurgias mais difíceis e acaba mais tarde. Varia de caso a caso, mas de 9 até umas 4 da tarde é uma expectativa que engloba a maioria dos casos para você ter uma expectativa de tempo. E é claro, principalmente para as meninas e para os meninos do além da curva, que é um acompanhamento mais de perto. Eles vão ter o meu telefone pessoal, então eu vou conseguir mandar mensagem, eu peço para a enfermeira mandar mensagem para a mãe, para o pai, durante a cirurgia, para explicar como é que está indo, está no meio, está no começo, está no fim, está terminando, deu tudo certo. Isso a gente consegue ter um contato mais próximo, principalmente para aqueles pacientes do além da curva, que é o programa de acompanhamento mais intensivo. É óbvio que eu vou vender o meu jabá, eu não podia fazer um vídeo desse sem falar do além da curva. Segunda pergunta quando as meninas vão fazer cirurgia de escoliose, quantos parafusos vai colocar? Boa pergunta de novo e difícil te dar um número, porque a gente faz um cálculo pelo número de vértebras que a gente vai operar e o número de vértebra vezes 2. Então vamos supor que a gente calculou que vai colocar, são 10, 12 vértebras que vão estar incluídas, que a gente vai fazer cirurgia. E então a gente põe vezes 2. Se são 10 vértebras, 20 parafusos. Se são 12 vértebras, aí seriam 24 parafusos. Fica mais ou menos nessa média. É claro que durante a cirurgia algumas decisões podem ser tomadas. Então tem vértebra que em vez de terem 2 parafusos, a gente pode colocar um parafuso só. Então o cálculo dos 20 parafusos pode cair para 19. Mas é mais ou menos isso. A gente pega o número de vértebras que vão ser operadas. Vértebras são aqueles quadradinhos da coluna que fazem parte, os bloquinhos de construção da coluna. E a gente conta quantas a gente vai precisar operar. E para cada vértebra a gente calcula 2 parafusos. E a gente faz esse pedido para o convênio. Pode ser que a gente peça 24 parafusos para o convênio e use 19, 18, porque foi mais tranquilo, porque foi uma vértebra não deu para colocar parafuso. Então são coisas que a gente só consegue decidir dentro da cirurgia. E é sempre melhor sobrar parafuso, ou seja, a gente pede 24 para o convênio, mas na verdade usa só 19. Isso o convênio acha bom. O sistema de saúde. O que não pode é a gente pedir 24 e querer usar 26. Aí o convênio acha péssimo, o convênio acha muito ruim e ele vai limitar a gente. Então é melhor pedir para sobrar e usar menos. Esse é o raciocínio que eu uso nos meus casos, pelo menos. Eu vou para o CTI depois da cirurgia? Essa é uma boa pergunta. E a resposta é sim. Quase que independente da cirurgia de escoliose, do tamanho, a nossa rotina aqui em Belo Horizonte, da nossa equipe, o que eu posso falar, é mandar os nossos pacientes para o CTI. Quando é o CTI pediátrico, aqui pode chamar de UTIP, que é a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico, ou CTI pediátrico, varia a terminologia, mas a gente manda por precaução, por segurança, para ter alguém olhando essa menina, esse menino 24 horas por dia nos primeiros dias. Se a sua cirurgia for boa, e aí acho que a sua próxima pergunta é, se eu for para o CTI, quantos dias eu vou ficar no CTI? Também, na média nossa aqui tem sido de 1, 2, no máximo 3 dias de CTI, mas fica entre 1 e 2. Você teve uma cirurgia tranquila, sangrou pouco, você está com a dor bem controlada, a alta do CTI é precoce. Não, a cirurgia foi difícil, teve que cortar muito osso, a curva era muito grande, está sentindo muita dor, aí pode ser que a alta demore mais um pouquinho, mas fica mais ou menos nessa expectativa. Deu tudo certo, 1 a 2 dias de CTI para você ou para sua filha ou para o seu filho. E aí a próxima pergunta vou ficar uns dias no CTI, mas no total, no hospital, quantos dias? De novo,
é impossível te dar um número exato, mas aqui em Belo Horizonte, da nossa equipe, a média tem sido de ficar 4 a 5 dias no hospital. Se eu opero na segunda, eu tendo a dar alta nos pacientes até sexta, no mais tardar sábado a gente está pensando em dar alta. Alguns pacientes vão muito bem e tem alta antes, opera na segunda e tem alta na quinta, na quarta-feira já teve caso, não é o comum. Mas também já teve paciente que ficou mais tempo, operou na segunda e foi ter alta só no domingo, na outra segunda. Não é a rotina, mas tem gente que sente mais dor, é mais sensível, tem cirurgia que é mais difícil, tá? Mas a nossa média de internação tem sido de ficar 4 a 5 dias no hospital. Quantos dias depois da cirurgia eu vou poder andar? Boa pergunta. A resposta é o mais rápido possível. Se tudo der certo, se a sua cirurgia for tranquila, se a dor estiver controlada, no outro dia, operou na segunda, na terça-feira a gente já quer te colocar sentado ou sentada e, se tudo der certo, levantar, sair da cama. Nem sempre é possível. Se não no primeiro, no segundo dia já é o ideal que você já consiga levantar, dar uns passinhos, ter um pouco de mais de mobilidade para fazer o sangue circular. Ficar de pé é muito importante para você que vai fazer cirurgia, que no pós-operatório, ficar de pé, manda um sinal para o corpo para ele recuperar mais rápido, para fazer o sangue circular, diminui o risco de trombose, diminui o risco de infecção. Isso é muito importante para o corpo humano voltar a acelerar o processo de recuperação. E acho que a última pergunta, e talvez a mais importante que a gente quer saber é: Daniel, eu vou sentir dor no pós-operatório? Como é uma cirurgia grande, a gente faz tudo o possível para que você tenha um pós-operatório tranquilo, para que você fique bem, tenha bastante remédio para dor, mas costuma ter, principalmente no primeiro e no segundo dia de pós-operatório, um desconforto que pode haver necessidade de medicação na veia, pode precisar de remédio forte para dor. Depois do segundo, do terceiro dia, as coisas tendem a entrar no eixo, a sua filha, o seu filho já está andando, eles já estão entendendo a coluna nova que eles têm e isso aí tende a trazer mais tranquilidade. Então, operou na segunda, às vezes na terça, na quarta tem dias difíceis, pode estar um pouco de náusea, pode ficar com dor, pode ter dificuldade para levantar, a pressão abaixa, mas depois do segundo, do terceiro dia, as coisas começam a melhorar. E aí, voltando na outra pergunta, lá pelo quarto, quinto dia, você já está muito bem, está movimentando, já está alimentando de uma forma mais regular e a ideia é que você vá para casa, terminar de recuperar em casa, porque não tem lugar melhor no mundo para recuperar do que a nossa casa. Claro, hospital, CTI são muito importantes pelo tempo que a gente precisa, mas já venceu essa fase, o ideal é ir para casa, recuperar em casa, para que a gente possa trazer mais alívio. E na sua casa você vai dormir na sua cama, ter o seu colchão, o seu travesseiro, vai ver os seus amigos, sua filha vai ver as amigas dela, vai poder ver parente, cachorro, papagaio, vai ver televisão, vai ler livro, vai mexer no celular, vai fazer coisas que vão fazer bem para a cabeça de quem está em pós-operatório, porque isso ajuda demais, tá bom? Então acho que a gente termina por aqui a parte da cirurgia. Vamos para o próximo, que é a parte depois da cirurgia. Terceira parte do vídeo falando sobre o pós-operatório, como é que são os cuidados na sua casa, quais são os cuidados com a sua filha depois que sair do hospital. Uma pergunta comum é: Daniel, minha filha operou de escoliose, ela pode dormir de lado? Qual lado que é melhor? Pode dormir de barriga para cima? Sim, ela pode dormir na posição que ela quiser, tá? Da nossa parte não faz muita diferença. O importante é conforto. Arruma uma posição que o seu corpo ajeita. Cada menina, cada menino, cada pessoa vai arrumar um jeito de dormir e aí esse jeito é o melhor para ele, contando que ele durma. Dormir faz muito bem para a saúde. Vai regularizar os hormônios, vai regularizar a saúde, vai regularizar a glicose, tudo isso vai fazer melhor para que ela tenha uma cicatrização melhor, menos dor, se sinta mais confortável com essa nova coluna dela. Então, qualquer posição que você quiser dormir, para mim, tá ótimo. Daniel, pode subir escada, descer escada? Pode sim, sem problemas, isso não afeta a coluna. Quase nada que você fizer de forma normal vai afetar a coluna. É difícil nos primeiros dias, você não vai conseguir andar tanta distância, vai conseguir andar para cá, para lá, levantar, ir no banheiro, mas te falar que você vai conseguir ficar subindo e descendo escada sozinha ou sozinho, não. Então se puder arrumar um cômodo da casa onde essa pessoa não precise subir e descer a escada com tanta frequência, vai ser mais confortável. Não que vá afetar a cirurgia mesmo, mas é bom, vai dar um conforto maior para essa pessoa, para o seu filho, para sua filha, para ele não ter que ficar subindo, deslocando de 10 em 10 minutos. Precisar subir dessa escada, sem problema também, tá? Terceiro, quais os cuidados com a ferida? Aí, de novo, eu vou fazer um jabá do Além da Curva. O Além da Curva é um programa de acompanhamento que, além de todo o acompanhamento pessoal mais intensivo, eu consigo colocar um curativo da cirurgia plástica, que ele é impermeável. Então, ele forma uma barreira protetora na pele que dá algumas vantagens. Esse curativo vai
diminuir o risco de infecção, diminuir o risco de rejeição do material, que é algo muito ruim, porque a gente vai ter que, se isso acontecer, é preciso lavar de novo a ferida, é preciso levar sua filha para o bloco de novo. Então, os pacientes do Além da Curva, eles têm um pós-operatório mais fácil nesse sentido de ter uma barreira impermeável. Essas meninas, esses meninos podem deixar o curativo fechado e podem tomar banho, não precisam ficar trocando o curativo com muita frequência. O ideal é proteger a ferida e evitar que ela fique molhada ou suja, mas o Além da Curva dá essa proteção. Em muitos casos, a gente consegue até das fisioterapeutas parceiras do Além da Curva, se você é de BH ou se você vai ficar em BH depois da cirurgia, alguns dias, a gente consegue que a fisioterapeuta vá na sua casa ajudar na cicatrização, fazer laser na ferida, ajudar você a andar, recuperar mais rápido. Mais um dos benefícios do Além da Curva. E eu que não sou do Além da Curva? Bom, perfeito, aí você vai ter que ter um cuidado a mais com a sua ferida, para evitar de novo o risco de rejeição, o risco de infecção. Então a gente vai ter que evitar um pouco mais para que você não tenha este problema, né? Não possa contaminar a sua ferida. É manter ela limpa e seca e trocar o curativo diariamente ou duas vezes, uma dia sim, dia não. Varia de cada caso e cada cirurgião também tem a sua mania, né? Cada um tem a sua preferência. Com quantos dias tira os pontos da ferida, Daniel? Boa pergunta. Na maioria das vezes, a gente aqui na nossa equipe tem usado para tratar a escoliose um corte que vai nas costas e a gente fecha esse corte com o que a gente chama de sutura contínua, pontos dentro da pele. Então não fica ponto para fora da pele. Eu uso isso por dois motivos. Eu acho que esteticamente fica mais bonito, não fica aquela cicatriz cheia de pontinhos quando fica os fiozinhos, aquelas orelhinhas para fora. E eu acho também que facilita o pós-operatório das minhas pacientes, porque tirar aqueles pontos é desconfortável, você tem que ir cortando, puxando o fio. Esse ponto que a gente usa, a gente tende a não puxar, não precisar, ele é absorvível. Então não tem esse desconforto de tirar os pontos. Respondendo essa pergunta, então, com quantos dias eu tiro os pontos? Você não tira os pontos, principalmente para as meninas do Além da Curva. Pode ser que fique um fio de reforço, de reparo, que costuma sair com 2 a 3 semanas. Mas na maioria das vezes a gente não faz nada, o fio cai sozinho. Eu vou precisar fazer fisioterapia no pós-operatório? E se sim, com quanto tempo? A resposta é sim, vai precisar. Eu recomendo para as minhas pacientes que façam fisioterapia. E depende muito, né? Nas meninas do Além da Curva a gente consegue começar mais cedo. Às vezes na mesma semana, uma semana depois, a gente já consegue que a fisioterapeuta vá na sua casa fazer essa visita e ver como é que você está indo, ver a sua cicatrização e já começar a fisioterapia. Para as meninas do plano que não optaram pelo Além da Curva, na média de 3 a 4 semanas eu começo com a fisioterapia, porque eu tenho que dar chance para essa ferida cicatrizar. Como eu não vou ter esse acompanhamento de perto com você, eu tenho que confiar na sua biologia. E aí você vai voltar no consultório depois de 3 semanas da cirurgia, e aí nós vamos olhar a ferida, ver se já está muito bem cicatrizada, e aí sim começar o processo de fisioterapia. E por quanto tempo fazer a fisioterapia? Difícil responder essa pergunta também, porque varia da sua evolução. Se você estiver fazendo uma fisioterapia mais personalizada, individualizada, provavelmente você vai acelerar a sua recuperação, vai ganhar flexibilidade, vai ganhar movimento. Uma pergunta comum que é feita é, tá bom, eu operei, eu vou perder movimento da coluna? Bom, tudo depende também do tamanho da cirurgia e de que tanto de fisioterapia, de alongamento que você vai fazer depois. O movimento que mais limita as meninas e os meninos que fazem cirurgia de escoliose e de cifose é o movimento de torção. Esse costuma ser difícil de recuperar. O movimento de flexão, de inclinar para baixo e inclinar para trás, isso você consegue recuperar. Você consegue provavelmente inclinar para baixo para amarrar o cadarço. Muitas meninas desenvolvem um mecanismo, né, para seguir a vida dela, de em vez de abaixar para amarrar o cadarço, elas vão desenvolver habilidades, como vai cruzar a perna, porque é mais fácil para ela mesmo, mas ela continua conseguindo inclinar para frente, ganha flexibilidade, tá? Então a fisioterapia, de novo, ajuda demais nisso para que você recupere mais rápido. Vai fazer fisioterapia por, na média, de 1 a 2 meses. Depois desse período, a gente tende a evoluir na sua recuperação. O próximo passo mais comum das meninas é do Pilates, ou alguma coisa na água, uma hidroginástica, alguma coisa para soltar o corpo. O Pilates e exercícios na água a gente costuma liberar com 2 a 3 meses para que você recupere bastante flexibilidade, bastante movimento. Daniel, eu quero voltar para a academia. Quanto tempo para voltar para a academia depois de uma cirurgia de escoliose? Na média de entre 4 e 6 meses, mais tendendo para os 6 meses. Se a gente der tempo para o seu corpo recuperar, para a cirurgia colar mesmo, aí a gente libera para você voltar. E esportes mais agressivos, tipo futebol, tipo basquete, onde tem contato corpo a corpo, tem pancada, você pode cair no chão.
aí vai demorar mais, aí cerca de 9 meses a 1 ano, tá? Essa é a média que eu libero os meus pacientes, pelo menos, para voltar a fazer esporte que são mais, que tem o risco mais de pancada, de cair, de machucar, para diminuir o risco de ter uma pancada e você quebrar uma haste, soltar um parafuso. E por último, eu acho que a pergunta que eu queria terminar com ela, que é muito importante, é quanto tempo para minha filha, para o meu filho voltar para a escola? Quanto tempo depois que eu operar que eu vou poder voltar para o trabalho? Varia, óbvio, igual tudo na medicina, de paciente para paciente, de curva para curva, de recuperação para recuperação. Quanto mais intensivo, quanto mais exigente a gente for com a sua pós-operatório, mais rápido você vai recuperar. Mas todo mundo tem o seu tempo, a gente tem que respeitar. A média para voltar para as aulas com 4 a 6 semanas. Um mês e meio, eu acho que é uma expectativa realista para você voltar para as suas aulas e você conseguir aproveitar. Às vezes volta antes, mas só consegue ficar parte da manhã, parte da tarde, porque é difícil ficar sentado longos períodos, você não vai conseguir, vai te incomodar. Então, umas 6 semanas para você voltar para a aula ou voltar para o trabalho. Um mês e meio é uma expectativa bem realista. Trabalhos mais exigentes, mais extenuantes, menos flexíveis, talvez demore um pouquinho mais. Mas se você conseguir conversar na sua escola, na escola do seu filho, para eles terem um pouco de paciência, para ela poder levantar se ela tiver com as costas meio doloridas, para ela poder alongar. Se tiver um local no seu trabalho que você possa deitar um pouquinho, relaxar a coluna, talvez você consiga voltar antes e ter esse tipo de, entre aspas, conforto, regalia, porque você precisa, né? É muito ruim ficar sentado horas e horas na frente do computador, com as costas doendo, travada, isso aí vai te incomodar e vai atrasar o seu processo de recuperação. Esse foi o vídeo mais completo que eu já fiz e que eu já vi, ou sequência de vídeos mais completos respondendo a maioria das perguntas sobre escoliose, sobre cifose, sobre a cirurgia. Não vi nenhum vídeo na internet que responde tantas perguntas assim e eu espero que tenha trazido valor para você. Se trouxe, se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem muitas dúvidas. E eu espero que isso possa ajudar muita gente a chegar no dia da cirurgia sabendo como se preparar para antes, durante e depois. Porque faz toda a diferença se você, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha está pronto para o desafio que vocês vão enfrentar. Porque não tem uma pessoa operando, tem uma família inteira envolvida nesse processo. Disso eu tenho certeza. Eu espero que você tenha uma ótima cirurgia, que a sua filha, que o seu filho tenha uma ótima cirurgia. Desejo tudo de bom e de melhor para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui que eu vou tentar responder. E não deixe de ajudar o canal compartilhando, seguindo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que precisam, porque eu tenho certeza que ajuda muita gente. Você vai estar fazendo o bem e isso é muito bom, né? Essa comunidade do bem querendo ajudar outras pessoas. Um grande abraço, juízo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.